Nessa segunda parte, a gente vai tratar de órgãos osmorregulatórios extra-rim. Então, o que aparece nos vertebrados, mas que não é rim, está associado ao rim, né? O animal apresenta rim, mas também tem a necessidade de algum outro elemento que favoreça a eliminação de sais. Então, a gente tem glândulas de sal. As glândulas de sal elas podem aparecer em diversas regiões do corpo do animal. Então, a gente tem, por exemplo, glândula retal em elasmobrânquios. Lembra que a gente viu que os elasmobrânquios eles são isosmóticos em relação ao meio. Eles acumulam ureia para fazer essa manutenção osmótica. E eles têm uma entrada de sódio e cloreto bastante intensa. Então, essas glândulas de sal localizadas na região retal favorecem a eliminação de sódio e cloreto. Ela desemboca no intestino, tá? Não envolve filtração, então é um fundo cego aqui de glândula. As células que compõem esse tubo, elas percebem a quantidade de sódio e de cloreto contidas no sangue do animal, e aí o sódio e cloreto então são depositados nesse canal, e aí então vão acumulando aqui. Nesse sentido, sódio e cloreto são secretados, né? São removidos do sangue, secretados ativamente para dentro do canal da glândula retal e aí então eliminados do corpo. Existem outros tipos de glândulas de sal em várias outras localizações do corpo de outros organismos que também precisam eliminar sódio e cloreto de maneira diferenciada. Então pássaros marinhos, iguanas marinhas que fazem a ingestão de água do mar, elas precisam eliminar porque o rim não é capaz de somar toda a quantidade de sódio e cloreto que esses organismos ingerem, ok? Em crocodilos especificamente, a localização da glândula é na língua. Então está aqui destacado para vocês na língua. Vamos ver como é que ela funciona nessas aves e nos répteis também, que estão localizadas na região dos olhos. Tá? Aqui em volta do globo ocular a gente vê a glândula distal destacada aqui em vermelho. Okay? Então, a glândula aqui, se a gente cortar ela no meio, a gente vê que ela é organizada desta maneira aqui. Ó. Tem um tubo central, chamado de ducto coletor, e vários tubos paralelos de fundo cego. Okay? Esses tubos paralelos de fundo cego, eles têm células que captam da região do sangue do animal a quantidade de sódio e cloreto que está passando aí dentro do corpo do animal. Então, aqui, ó, o sistema arterial, o sistema venoso, toda a quantidade de sangue que vasculariza essa glândula. E aí a gente vê aqui em branco essas células da glândula de sal que são capazes de reconhecer sódio e cloreto que está passando pelo sangue e ativamente remover o sódio e cloreto e jogar dentro do ducto que forma aqui o canal da glândula de sal. Então, esses ductos menores vão coalescendo para ductos maiores, até despejarem num ducto coletor. Então, esse sistema aqui vai jogar sal para fora através de um poro excretor localizado aqui na região lacrimal do animal. Né? Então, parece que está chorando sal, ele está eliminando o sal aqui. É o que acontece com vários pássaros, com tartarugas, com répteis que habitam as regiões de ambiente marinho. Então, qual é o processo de excreção aqui? Somente secreção, tá? Não tem filtração, não tem reabsorção, tem somente secreção de sal. Então, a gente vê que o organismo que habita essas regiões bastante salinas ingere uma quantidade bem maior de água do mar. O que acontece quando essa água do mar chega no intestino do organismo? No intestino, a quantidade de sal que chegou começa a fazer a remoção, a retirada de água da região do corpo do animal. Então, o trato gastrointestinal perde água para a luz do tubo, para a luz do trato. Até a osmolaridade do fluido que está na luz do trato ficar parecida com a osmolaridade do corpo do animal. Então, nesse momento de perda de água do corpo para dentro do trato gastrointestinal, o animal entra em estresse, né, de redução volumétrica. Tá? E aí ele começa a reabsorver o sal, então ele começa a rever o volume todo que ele tinha, só que ele está ganhando uma quantidade de sal enorme que está no trato gastrointestinal. Então, esse ganho posterior de sal que acontece gera um estresse hipersalino no organismo
Esse estresse hipersalino é percebido pelo corpo e vários órgãos agora respondem para estimular a remoção do sal através da glândula de sal. Então, nesse gráfico a gente vê, né, que o animal aqui está numa situação regulada, ele ingere a água do mar. O que acontece com ele? Ele tem um aumento aqui na quantidade de sódio no líquido extracelular e uma redução do volume. Então, ele está perdendo volume porque ele está ganhando sal. E ele só vai equilibrar isso aqui se ele responder adequadamente pelo balanço que a glândula de sal vai fazer, já que o rim ele excreta uma quantidade menor de sais. E como é que a glândula funciona? Bom, a glândula de sal, ela começa a funcionar pela estimulação de estresse salino. O que é o estresse salino? Ou é a desidratação, então redução do volume, ou é a hipersalinidade, aumento da quantidade de sal circulando. Ambos os sinais aqui, ou hipovolemia ou hipersalinidade, são percebidos pela região do hipotálamo. Então, no hipotálamo, a gente tem uma série de osmoceptores que percebem como é que está a situação sistêmica, e aí esses osmoceptores mandam sinais através de várias vias. Então, uma das primeiras vias a sinalizar é o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo vai gerar uma diminuição da contratilidade vascular, então uma vasodilatação na região da glândula de sal. Tendo vasodilatação na região da glândula de sal, a vascularização da glândula aumenta, o fluxo de sangue para a glândula aumenta, favorecendo a remoção de sódio e cloreto do sangue. Além disso, o hipotálamo também se comunica aqui com a adenohipófise, favorecendo, então, a produção de ACTH, então, estimulando o eixo do estresse aqui, né? ACTH, que cai na corrente sanguínea, estimula o córtex da adrenal, produz cortisol, e cortisol, então, vai estimular a glândula a trabalhar. As células da glândula vão ficar mais ávidas por remoção de sódio e cloreto. Temos uma outra via aqui, através da neurohipófise, secreção de vasotossina, arginina vasotocina, que também estimula a glândula de sal, a remoção de sódio e de cloreto, e uma outra via cardíaca. Então, por causa do aumento da pressão do organismo, a hipersalinidade leva a um aumento de pressão arterial, o coração passa a produzir o hormônio natriurético, PNA. Né? O hormônio natriurético também cai na circulação e estimula a glândula de sal a remover maior quantidade de sódio e cloreto. Tá? Essa glândula de sal é responsável pela remoção de sódio, cloreto e potássio. Então, lembra que o cloreto de potássio também é um sal presente no ambiente marinho e que é ingerido juntamente com a alimentação por esses organismos que habitam a região marinha. Vamos dar uma olhada aqui no funcionamento dessa glândula? Como é que é o funcionamento da glândula, né? O sódio e o cloreto vão passando aqui pelo vaso sanguíneo, juntamente com os outros elementos do vaso. As células que compõem a parede da glândula de sal removem sódio e cloreto que se acumulam dentro aqui do tubo e vão então caminhando para o poro excretor. Ok? Se a gente observar o controle hormonal aqui, então tudo começa com a estimulação da região hipotalâmica, vários osmoceptores aqui, né? Então vamos ver aqui, a estimulação hipotalâmica manda sinais para várias vias, né? Dessas várias vias eu tenho a adenohipófise secretando ACTH para a glândula suprarrenal, e aí secreção de cortisol. Também tenho a secreção, vamos olhar de novo aqui, também tenho a estimulação aqui da via da vasotossina, então, olha lá, arginina vasotocina, e também tem a via parasimpática, a única que não está representada aqui é a via cardíaca, né? Mas as outras todas estão. Então, os nervos parasimpáticos estimulam aqui a liberação de uma quantidade de sal muito aumentada dessa glândula de sal, e ela sai na forma de lágrimas, né? Muito próxima da região dos olhos, então parece que o animal está liberando lágrimas. Muito bem, então, continuando aqui, a gente vê as brânquias também como um órgão osmorregulatório extra-rim. Então, no caso das brânquias, nós temos vários tipos de troca gasosa feita pelas brânquias. As brânquias são um epitélio muito aumentado em contato com o ambiente aquático, né, seja ele marinho ou de água doce, mas que tem células especializadas aqui para osmorregulação. Lembra que a gente falou que esses organismos marinhos, organismos aquáticos,
produzem amônia. A amônia é uma forma de excreção de produto nitrogenado que é muito facilitada pelo contato com o ambiente aquático, então as células permitem o extravasamento dessa amônia sem um gasto energético envolvido. A brânquia também está envolvida na manutenção de pH, ok? Então, várias regiões da brânquia aqui aparecem células que são especializadas na regulação osmótica. Vamos começar olhando aqui como é que funcionam as brânquias dos peixes marinhos. Então, na água salgada, o que que acontece, né? Lembra que na água salgada, o peixe é sempre hiposmótico em relação ao meio. Então, se ele é hiposmótico, o que está acontecendo com ele? Ele está perdendo água e ganhando sal o tempo todo. Se a gente observar como é que funciona a brânquia desse animal, a gente vai ver que tem uma célula especializada aqui chamada célula de cloreto. Essa célula de cloreto, ela é responsável pela eliminação de sódio e cloreto de dentro do organismo para o mar. Então, é contra a concentração que está no mar, né? Então, no mar já tem bastante sódio e cloreto e a célula fica tentando remover o que está entrando no corpo. Como é que funciona isso? Essa célula ela apresenta bombas, né, na sua membrana basal. Essas bombas, elas removem sódio, cloreto e potássio do sangue para dentro da célula. Esse cloreto que se acumula dentro da célula vaza por canais de vazamento aqui na parede, na membrana apical da célula, enquanto que o sódio é jogado para fora, né? Ele escapa, na verdade, via paracelular. O que acontece com o potássio? O potássio retorna, né, por canais de vazamento para a região do sangue e o sódio se mantém lá dentro da célula, porque a célula é ávida por sódio, mas a bomba sódio e potássio vai fazer o papel de remoção. Por que o sódio sai aqui, né? Na verdade, o sódio ele acaba escapando porque o cloreto eliminado ele fica um tempo muito aderido aqui a essa região de membrana apical e aí o ambiente aqui para fora se torna negativo, eletronegativo. Essa eletronegatividade acaba puxando o sódio via paracelular. Então, o sódio está acumulado do outro lado, né? E aí, esse sódio que é positivo, ele é atraído através do ambiente paracelular para fora do organismo. Então, dessa maneira, o animal consegue eliminar o sódio e o cloreto. No caso dos animais de água doce, é o contrário, né? A situação é contrária. Então, o animal de água doce ele é hiperosmótico em relação ao meio, e aí a brânquia dele está numa situação em que muita água tenta entrar no organismo e o sal é perdido do organismo. Então, nesse caso aqui, a brânquia não apresenta célula de cloreto, ela apresenta dois tipos celulares, alfa e beta, que fazem o papel de eliminar sódio e outro papel de captar, né? Um papel de captar sódio, o outro papel de captar cloreto. Então, são duas células especializadas em cada um dos íons. Então, mesmo na água doce, não tendo quase esses íons, né? As células são capazes de remover do ambiente aquático uma sódio e a outra cloreto para dentro do corpo do animal. Então, a gente vê aqui alguns ajustes fisiológicos desses animais que migram, por exemplo, né? O animal que migra da água doce para a água salgada, ele libera uma quantidade enorme de cortisol e GH, porque quando ele chega na água salgada, ocorre, então, um estresse salino, já que a brânquia dele está configurada para uma brânquia de água doce, o estresse salino promove, então, a secreção de cortisol, igual a gente viu lá nas aves, né? Enquanto que o contrário acontece quando o animal migra da água salgada para a água doce, ele libera uma quantidade aumentada de prolactina quando ele percebe um estresse volêmico. O que acontece aqui? O animal que tinha uma brânquia já ajustada para água doce, ele vai perder as células alfa e beta e vai ganhar células de cloreto. Ele passa a expressar outros tipos de proteína, enquanto que os animais da água salgada para água doce fazem o inverso, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona essa glândula de sal. Então, no caso da água doce, né, como é que é o funcionamento aqui? Uma dessas células é especializada na obtenção de sódio, a outra dessas células é especializada na obtenção de potássio. Então, elas têm bombas na parede celular, né, que conseguem retirar o sódio da água e retirar o cloreto da água. Então, dessa maneira, elas mantêm aqui um ambiente organizado, né, e possível de sobrevivência na água doce. Se a gente retornar aqui, eu mostro para vocês a regulação salina do animal de água salgada.
né? Então, nesse caso aqui, a eliminação de cloreto pelas células.